Muito bem, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando, abrindo essa semana, segunda-feira, dia 16 de junho. E aí temos o terceiro dia de Mundial, tivemos 2 dias de disputa. E estou aqui ao lado do Eduardo Massa para a gente conversar sobre o que aconteceu, sobre essa primeira sensação do Mundial. Já tivemos 2 times brasileiros entrando em campo e nós vamos falar desses jogos que aconteceram e também passar um pouquinho da segunda-feira. Afinal, esse é o nosso diário, né, em formato que é um pouquinho diferente durante o Mundial. A tendência é acontecer mais vezes porque, principalmente, os times brasileiros estão um pouquinho mais de férias, descansando ali, né? Se preparando para depois começar o Campeonato Brasileiro de novo. Então a gente vai focar no Campeonato do Mundo. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e vamos nessa então. Tudo bem, Massa? Olá, Rafael, tudo bem? Eu acho que já deu para perceber muita coisa nesse Mundial, né? A gente já consegue ver as prateleiras em que estão mais ou menos os times e eu consigo visualizar praticamente 3. Uma dos super times, o PSG, que não passei até contra o Atlético de Madrid. O senhor não desrespeite o time do Loucuras. O senhor não desrespeite, vamos lá. Tem o restante daqueles times mortais, os times bons, fortes nos seus campeonatos nacionais, mas que não atingem esse patamar por motivos claros, não tem o mesmo orçamento, não tem os grandes jogadores, assim, não tem os craques no futebol mundial. E tem o Auckland City. Aí, tá vendo? Não dá pra desrespeitar. Bom, vamos lá, são basicamente 3 níveis. Né? Eu poderia botar ali um quarto patamar ali dos times da MLS que estão abaixo. Né? Até porque são campeonatos que não tem rebaixamento, né? Campeonatos que não tem, então fica uma coisa meio, né? Eu acho que é meio artificial. Vamos começar aqui. A gente teve o primeiro jogo entre o Al Ahly e o Inter Miami, que empatou em 0-0. Achei o nível do jogo bem fraco, bem ruinzinho mesmo aqui. Um momento ou outro conta com um brilho ou outro, né? Do Messi tentar uma chance. Teve o Inter Miami é isso, né? O Inter Miami é um time semi-amador com jogadores de ponta. Que já estão, obviamente, já não estão no auge, mas que ainda ali é quase um time de veteranos. Então, espera-se um Messi, uma ou outra jogada fazendo a diferença, um Suárez. É aquele time que depende muito das estrelas. Sem elas, é um time, não é um Auckland, mas é um time fraco. É um time fraco. O Al Ahly eu esperava mais, né? Teve lá seus momentos melhor, percebe-se que é o melhor coletivamente. Mas também acho que já vimos esse time mais forte em mundiais anteriores. Uhum. Essa é a minha impressão. Aí, assim, não saiu gol no primeiro dia. Até falei, tudo que a FIFA não precisava era um jogo 0-0. O americano já não tá ainda no campeonato. Você falar ainda que vai passar 90 minutos, 2 horas de jogo, né? Porque tem o intervalo, tudo. Sem um ponto sequer, o cara já vai falar, meu Deus do céu, o que é isso? É beisebol? Eu gosto de beisebol, tá? Vou deixar bem claro. Não sei como. Quer dizer, não sei se eu gosto mais porque meu time fez uma besteira lá. Mas o Bayern de Munique no dia seguinte descontou, né? Melhorou a média de gols do campeonato, porque fez 10-0 no Auckland City. Uma dica aqui, se você faz alguma aposta ou por exemplo, cartola do Mundial, é sempre bom escalar todos os jogadores que vão jogar do Bayern de Munique contra o Auckland. Quem for jogar contra o Auckland... Quem não fez gol? Por acaso era meu capitão no cartão. Mas o Olise estava lá também. Então, por quê? Porque o Auckland vai ser o saco de pancada, todo mundo sabia que seria o saco de pancada e vai continuar sendo o saco de pancada. É claro que o Bayern é um timaço, né? Não tem como comparar, mas vai ser um saco de pancada contra praticamente todos os clubes que enfrentarem, vai ser goleada. Então, vocês não acham podem que apostar teve contra. Uma quebra de uma regra não escrita de tratar o Auckland City como o irmão mais novo, assim, um café com leite. Não precisa fazer 10, né? 10 eu acho que joga contra até o campeonato. Essa é uma mentalidade que o Bayern tem e que o futebol alemão acho que trouxe um pouco, né? Depois daquele fatídico 7-1. Os times Dá hoje... Pra fazer. PSG e Atlético de Madrid, os times hoje, os times de ponta, quando eles começam a fazer gols e colocam o adversário na corda, eles vão lá e matam o jogo. Tem que matar o jogo, que foi algo que faltou para o Palmeiras contra o Porto. O Palmeiras teve momentos do jogo em que teve muito superior e não matou o jogo. Então os times de ponta têm que aprender a matar o jogo e não parar.
né? Tem que continuar. Fez um, vai atrás aproveita um momento, faz o 2, o 3, o 4, porque o futebol hoje, se você deixa o time reagir, tudo pode mudar. O Atlético de Madrid venceu o PSG na Liga dos Campeões, né? Não foi melhor, ok, o PSG foi melhor naquele jogo, mas venceu porque aproveitou. E ontem, apesar da superioridade do PSG, a verdade é que o Atlético de Madrid teve um ou outro lance que se mudava a história do jogo. Sim. O PSG o que fez? Fez o que fez, o que aconteceu no fim da temporada da Liga dos Campeões. Ele foi lá, era superior, quando marcou o primeiro, foi atrás do segundo e não deu chance do Atlético de Madrid reagir, né? Então eu acho que o futebol hoje de ponta é assim. Por isso que a gente vê às vezes essas goleadas, mesmo nesses jogos grandes, tipo final de Liga dos Campeões, porque os times de ponta aproveitam o momento e vão lá e passam por cima. Sim, não perde uma chance não, né? Inclusive essa vitória do PSG 4-0 sobre o Atlético de Madrid, tava 1-0 pro PSG, o Atlético teve uma boa oportunidade, a bola sai e é o segundo gol do Atlético de Madrid. Várias vezes era essa resposta, ele percebeu, se a gente bobear aqui, eles vão marcar e vai trazer o jogo, vai mudar tudo, né? O Atlético podia ter feito ali uns 2, 3 gols pelo menos, o PSG foi melhor, claro, foi bem superior no Chegou a marcar minutos. Foi anulado, eu fico na dúvida sobre a falta do Doué, eu acho que ok marcar, é uma falta, mas depois o Sorloth faz aquilo, né, naquele momento do jogo também, o Atlético teve vários desses momentos. O PSG foi lá e fez. E fica aqui, vamos dizer assim, um pouco de esperança para o Botafogo, que o Atlético de Madrid é superior, mas parece um time mortal. Já o PSG... O Atlético de Madrid, o que me chamou a atenção foi um time que ficou totalmente fora de si, né? Até por questão de reclamar com a arbitragem, ou como que virou... Parecia em alguns momentos o Atlético de Madrid que a gente vê muito em La Liga, reclamando e que se perde, que sai de si porque acha que está sendo perseguido, aquele tomzinho do Simeone ali, né? Aquela coisa que a gente conhece muito bem. E aí tivemos, então, o primeiro time brasileiro entrando em campo, foi o Palmeiras, empatou em 0-0 contra a equipe do Porto. Um empate que eu vou dizer que não foi bom pro Palmeiras, né? Tem muita gente comentando hoje, inclusive vendo nas redes sociais, falando assim, olha lá, enfrentou de novo, de igual para igual, um time europeu, mas, gente, muita calma nessa hora. O Porto é um time muito fraco, muito fraco. Para mim, o Palmeiras, ok, vou comemorar porque enfrentou um europeu e não perdeu, mas era um jogo para vencer, né? Era um jogo para vencer porque o Palmeiras é superior, o Palmeiras é coletivamente superior, é individualmente superior. E nós temos que relativizar muito essa questão do europeu. Primeiro é no futebol português, que não é tão competitivo quanto é uma Premier League, quanto é até um campeonato espanhol. Depois, como eu disse antes, nós temos patamares de clubes. O Atlético de Madrid está num patamar superior ao do Brasil, tá, mas está mais próximo do que está um PSG, um Manchester City, um Real Madrid. Os super times, esses... não dá para bater de frente. Esses não dá para bater de frente, a não ser que você tenha o dia mais espetacular da sua vida e o time adversário esteja naquele dia que tudo dá errado, mas pau a pau não dá. Agora, contra o Atlético de Madrid, contra o Borussia Dortmund, eu tô curioso para ver o Fluminense, contra o Porto é o segundo pior time europeu nesse Mundial de Clubes, tá? Só é pior que eles, acho que o Salzburg. E olha lá, tá? Porque eu acho que o Porto, durante toda a temporada, teve vários momentos que você olhava e falava assim, a gente comentou até, tem o tom de brincadeira, a gente sempre faz essa brincadeira aqui, mas em alguns momentos eu olhava o Porto ontem e falava, esse time tomava o sufoco do Sport na Ilha do Retiro. Se o Sport começasse o jogo como foi contra o Internacional, por exemplo, o Porto ficava contra as cordas e se perdia e atrapalhava. Tem um jogador bom lá, né? O Rodrigo Moura. Sem o Rodrigo Moura, o Porto é um time banal. É um time banal, um time mediano. É um time que coletivamente sofre. Você vê a saída de bola ali, parece um time em início de trabalho e até teve troca de técnico moderadamente no meio da temporada, que para o futebol europeu não é tão comum assim, né? Pra gente passa 3, 4 técnicos num ano e está acostumado. Então você via ali problemas na saída de bola, você via problemas de qualidade individual com a bola nos pés, e um time que só contava
com o Rodrigo Moura para realmente causar ali algum problema. É um jogador que parece ser fantástico, ainda está em início de carreira, mas você, em poucos minutos, vendo o Rodrigo Moura, você sabe que ele tem um diferencial ali. É difícil demais tirar a bola do pé dele. Bola colada no pé dele, é um jogo habilidoso, um jogador muito interessante mesmo. Eu achei que o Palmeiras perdeu a chance. Eu entendo muito e eu vi muitos vídeos, inclusive o torcedor comemorando, olha só como foi, mas por ter visto, eu fiz o vídeo, eu participei lá com o Igor falando do jogo, eu vi o Palmeiras como favorito. Em campo eu achei um Palmeiras muito superior à equipe do Porto, então eu comemoro menos, eu entendo como menos positivo esse empate, porque pra mim era um jogo que era pra vencer. Também acho. E assim, agora ficou um grupo complicado ainda, porque tá todo mundo 0-0, né? 100 pontos e 100 gols marcados, cada um com um ponto, né? 100 vitórias. E equilibra as coisas. O Palmeiras tem que vencer o Al-Ahly, não pode pensar em tropeçar, tem que vencer o Inter Miami, né? Ok, vai pra disputa, tá aberto, mas já poderia ter dado um passo adiante, né? Podia, porque se vence o Porto, já fica com a classificação bem encaminhada. E é claro que o Palmeiras é superior ao Al-Ahly e ao Inter Miami, mas o Inter Miami pode contar com um lance ali do Messi, aquele lance de genialidade. Eu acho muito difícil, mas pode, é muito inferior, acho que é o pior dos times do grupo. E o Al-Ahly já provou que pode segurar ali, né? Pode segurar, no passado já fez isso, já tem jogo duro. Não é um time assim que é vitória garantida, né? Uhum. Agora, tem que ver também o lado do Porto, porque se o Porto sofreu muito contra o Palmeiras e também não vai ter vida fácil contra esses times, né? Eu acho que é um grupo em que o Palmeiras é superior aos seus rivais, e o Porto tem que tomar cuidado, porque para mim parecia claro que ia ser Palmeiras-Porto nesse grupo, porque são superiores ao Al-Ahly e Inter Miami. Mas esse 0-0 é aquele 0-0 que deixa tudo um pouquinho nivelado ali. A minha preocupação com relação ao Palmeiras só. Vai enfrentar um Al-Ahly que tem um goleiro muito bom. E aí pode começar de novo. Perdeu muitos gols no jogo de ontem, até por conta do goleiro também, né? Já não tinha o Diego Costa e mesmo assim não conseguiu marcar. Enfrenta lá o Shenawy, que foi o melhor jogador da partida contra o Inter Miami. Ele começa a segurar. O Palmeiras sai com um empate de novo. Vai para a última rodada contra o Inter Miami e é a última rodada. Tem o Messi, sei lá, uma bola parada, uma cobrança de falta, atrapalha a situação. Tem o nervosismo, né? Tem o nervosismo. Isso conta muito. O Palmeiras não vinha num bom momento no Campeonato Brasileiro. Vamos ser sinceros. O Palmeiras nadou de braçada na Libertadores e foi muito tranquilo, 100% de aproveitamento, mas no Campeonato Brasileiro é um time que fez exibições recentes ruins. Foi mal contra o Botafogo, foi mal contra o Flamengo. São jogos ruins do Palmeiras. O Palmeiras tem pecado muito ali também na frente, né? O Estevão, por exemplo, logo no início do jogo, teve uma chance ali clara, passou muito perto do gol, mas não marcou. Então falta ali esse pequeno detalhe que é o gol, né? Coletivamente o Palmeiras funciona muito bem, mas falta um pouquinho. E o Abel falou isso depois do jogo também. Falta matar o jogo e falta isso. E falta também porque falta jogador ali para definir, né? Essa que é a verdade. O Vitor Roque não tá numa fase boa, né? Já tem tempo, tá melhorando. Eu acho que ele já é um jogador que não atrapalha, vamos dizer assim, né? Já tá melhor, já é útil, mas é um jogador que ainda tem que crescer muito para ser aquele cara que o Palmeiras esperava para definir as jogadas, né? E até o pessoal vai ficar bravo comigo. Não fiquem bravos comigo, tá, torcedor? Eu, aliás, fui ofendido aí pelos torcedores portugueses. Eu eu comparei o Everton com o Diego Costa. Pô, pelo amor de Deus, o Everton é um goleiro de seleção brasileira também. Também fez boa defesa ontem, sim, uma bela defesa. Cabeceio ali, maravilhoso. Ele foi bem no jogo também. O Everton, eu acho um bom goleiro. Tem as suas falhas, essa é a minha comparação, inclusive, né? Tem suas falhas, assim como... Aliás, se você não assistiu, assista o vídeo. Ainda vale, tá? Porque a conversa fala dos times do Palmeiras e do Porto e é bem interessante para olhar daqui por diante, porque acho que vai valer para a disputa do campeonato, né? Para o restante da competição. E tivemos depois o Botafogo, que venceu o Seattle Sounders por 2-1.
dois tempos distintos, né? O Botafogo jogando bem e parece que acabou o fôlego, tomou uma pressãozinha do Seattle Sounders, o que é ruim só. Você falou ponto positivo, porque o Atlético de Madrid parece comum, né? Mas o Seattle Sounders, para mim, é abaixo do comum e o Botafogo ainda deu aquela bobeada, parecia Libertadores, né? O Botafogo contra o Seattle, eu esperava mais facilidade, porque o Seattle é um time fraco, é dos mais fracos também desse... Novamente, não tá lá no patamar do Auckland City, obviamente é um time que pode dar trabalho, mas esperava-se mais do Botafogo. Ok, o Seattle também joga em casa, né? Mas tinha pouca torcida também, né? Jogar em casa nos Estados Unidos ele também não é grande fator, né? Vamos ser sinceros. Não dá, ficaram gritando defense. O Botafogo fez o que tinha que fazer, que era vencer. Porque agora a questão é como vai ser o jogo contra o Atlético de Madrid para mim. No primeiro jogo tem sempre aquele nervosismo inicial. Acho que o Botafogo passou por isso também. Tirar aquela ferrugem, aquela coisa meio, né? A estreia. O medo, né? O medo de passar vergonha. Contra o Seattle Sounders é um pouco isso. E eu acho que o Botafogo não soube controlar jogo contra um time fraco. E vai ter um embate com o Atlético de Madrid, que também não é exatamente um time que quer controlar jogo, não. É um time mais vertical. Então vai ser estranho. Contra o PSG eu nem falo. Acho que o PSG não dá para o Botafogo. Acho que esse Botafogo tem que melhorar muito e para competir. Mas pode ser uma boa para o Botafogo, né? Acho que um bom resultado contra o Atlético de Madrid encaminha a vaga e um bom jogo que pode ser até um empate. Porque na última rodada, talvez o PSG já coloque time reserva. Né? Porque o PSG vai passar pelo Seattle Sounders com tranquilidade e vai ter um saldo que vai garantir a liderança para ele numa boa. O próximo jogo do Botafogo é contra... O próximo jogo do Botafogo já é contra o PSG. Já é contra o PSG, né? Eu vi errado. Eu tinha visto errado a tabela. É isso aí, é o PSG, né? Então esquece o que eu falei. Esquece. Então o Botafogo tem que evitar uma humilhação contra o PSG para ficar com a moral elevada, eu acho, para jogar contra o Atlético de Madrid, né? Esse lapso aí é culpa do horário, né? Jogar na costa oeste americana é engraçado quando você está na costa oeste americana, porque quando acaba o último jogo de lá, acabou o esporte no mundo. Não tem mais nada acontecendo no mundo inteiro. É a última coisa. Então dá 10 da noite lá, que geralmente acaba os esportes por lá. Não tem mais nada. Absolutamente nada. É desesperador, porque eu costumo gostar de assistir alguma coisa, né? Antes de dormir. Segunda-feira, então, dia 16 de junho, para a gente arrematar aqui, temos 3 jogos, começando com o Chelsea contra o Los Angeles FC às 4 da tarde no horário de Brasília. Aqui é um favoritismo bem claro, né? O Los Angeles parece ser um time bem fraco ali, mas o Giroud encontra o ex-rival também, esse time também, né? o Chelsea. Acho que tem um favoritismo bem claro. Depois temos um interessante jogo entre Boca Juniors e Benfica, às 7 da noite, do hora de Brasília. Esse vai ser bom de ver. Porque eu acho que já são duelos assim num nível, patamar mais próximo. O Benfica é melhor. Sim. O Benfica é melhor que o Porto. Então não esperem um choque como o Palmeiras. E o Boca é bem pior que o Palmeiras. Exato, e o Boca tá numa fase bem ruim, né? Numa fase bem ruim. Então eu espero algum equilíbrio, mas o Benfica superior. Esse é o que eu espero. Do Chelsea contra o Los Angeles, acho que ninguém espera nada a não ser uma goleada. Porque esse Chelsea é um Chelsea estranho, mas também contra times mais frágeis. Ele ataca muito, ele tenta... A conferência está aí para mostrar, né? Ele vai para cima para golear. Então é um time que vai para golear e sofre contra times já do mesmo porte, mas contra times mais fracos sobra. O nosso amigo argentino tava falando que ele só acha do Boca... Ele torcedor do River, né? Mas ele falou assim, o problema é que o Boca, quando chega nesse tipo de competição, não sei, ele dá um jeito, parece que vira outra coisa, então no Campeonato Argentino pode estar ruim e eliminar um Palmeiras numa mata-mata de Libertadores, mesmo sendo um time fraco, né? Sim. Parece que abraça a competição. Novamente, estamos ali num patamar que é mais próximo, o Benfica é melhor, mas é assim como o Palmeiras era melhor contra o Porto e foi 0-0. Então, esse é o patamar. Já não espero essa facilidade contra o Chelsea, por exemplo, que nem é o top de linha da Europa hoje, é um time com problemas. E temos o Flamengo às 10 da noite contra o Esperance da Tunísia.
acho que não tem muito o que esperar além de uma vitória do Flamengo, né? O Esperance tem uma sequência de jogos, são 11 jogos sem derrota, são 9 vitórias no meio do caminho, mas trocou de treinador, tem a estreia do treinador. Tudo bem, tem ferrugem, mas time por time, eu acho que o Flamengo é melhor. O Flamengo é claramente melhor do que e tem que vencer, mas veja só, eu vejo hoje o Botafogo tinha um compromisso que era mais fácil contra o Seattle Sounders do que o Flamengo com Esperance de Tunísia. Então, não esperem tanta facilidade não, o Flamengo vai ter que... Se o Flamengo entrar focado, sem esse nervosismo inicial, conseguir construir o seu jogo, eu acho que vence sem grandes problemas. Agora, se entrar nervoso e começar a não conseguir construir o seu jogo, tem até como sair com uma derrota aí. Então, cuidado, tem que ter cuidado. Esperança não é o Auckland City. Novamente, o Auckland City é o único saco de pancadas desse Mundial que qualquer clube enfrentaria e venceria fácil. Então, o Flamengo, jogando o seu melhor, vence. Mas também, se tiver um dia ruim, não é um time que vai ser batido assim tão fácil, não. É um time sólido, tem jogadores rápidos, é um time que consegue construir jogo, tá? Obviamente a gente não conhece tão bem e esse Mundial vai servir muito para isso. Você vê resultados e jogos em que o Esperance de Tunísia é o time que propõe, porque é o maior, é o principal. E quando vai enfrentar um Flamengo já é outro nível competitivo e a gente não sabe como é que vai ser. A gente só sabe que não é um time que você pode dar bobeira, porque os mundiais anteriores já mostraram isso, né? Já mostraram, e o próprio Flamengo está com um discurso de seriedade. Por quê? Porque já sofreu contra o Al Hilal, que é melhor também, né? Vamos ser sinceros, é melhor que o Esperance. Então, tem que levar a sério e, acima de tudo, eu acho que tem que ter aquele pragmatismo que o Felipe Luiz tem trazido, que é o quê? Controlar o jogo, deixar passar aquele nervosismo inicial e construindo resultados sem pressa, né? Somos melhores, mas não tem pressa. Eu acho que o Botafogo ontem estava muito assim, vamos botar o time no ataque e esqueceu de controlar o jogo no meio-campo ali, perdeu o meio-campo. E viu o PSG abrir um monte de saldo e falou assim, nossa, será que a gente consegue pegar esse saldo aqui? Porque imagina quantos gols o PSG vai fazer, então não esquece. Não pode ir para fazer 4. Tem que ir para dominar e construir o resultado aos poucos. Ou seja, constrói superioridade e aí vai buscando o gol, que eu acho que foi o que o Palmeiras fez. O Palmeiras só faltou ali lá na frente ser mais efetivo. Aliás, se deixa aquela bola pro Richard Rizzo, ele fazia. Eu acho que o Estevão deu uma afobada ali. Dava para ter feito o gol, ele acabou chutando, né, mal ali na bola. Acho que o Palmeiras poderia ter vencido. É isso, massa. Segunda-feira, então, esses 3 jogos. A gente volta aqui na terça-feira para falar do que passou, do que vem pela frente. E nessa terça-feira vai ter programa especial, inclusive, para a gente falar de sul-americanos em campo. Então, fique ligado aqui no canal do Gol. Valeu, até amanhã. Até amanhã. E, pessoal, deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol. Valeu, aquele abraço. Um abraço.